Após a leitura do parecer... Desculpe. Isto. Vamos ouvir, então, o relator. Senhor presidente, senhores deputados, o nosso relatório à proposta de emenda à Constituição, número 99, de 2011, é o seguinte que passamos aqui a levar ao conhecimento de todos. A proposição em epígrafe acrescenta um novo inciso ao artigo 103 da Constituição, outorgando às entidades religiosas de âmbito nacional legitimidade para propor ações diretas de constitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. Justificando sua iniciativa, o autor destaca o papel relevante dos cristãos evangélicos na consolidação do princípio da liberdade, do culto do constitucionalismo brasileiro e aduz que atualmente os agentes estatais do exercício de suas funções públicas muitas vezes se arvoram em legislar ou expedir normas sobre assuntos que interferem direta ou indiretamente no sistema da vida religiosa. Por essas razões, entende o autor ser necessário garantir a todas as associações religiosas de caráter nacional o direito subjetivo de promover ações para o controle de constitucionalidade das leis. Após o juízo de admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça, a presidência da Casa constituiu essa comissão especial para o exame do mérito da proposição, nos termos do artigo 202, parágrafo 2º do Regimento Interno. Os trabalhos foram iniciados em 1º de julho de 2015, com a instalação do colegiado. Dentro do prazo regimental, a comissão especial recebeu uma emenda proposta, cujo primeiro subscritor é o próprio deputado João Campos, que outorga às entidades nacionais representativas dos municípios legitimidade para propor ações diretas de constitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. No tocante à participação da sociedade civil e de autoridades públicas na discussão da matéria, registramos que a comissão realizou uma audiência pública em 24 de setembro para debates e recebimentos, tendo participado da mesma o ministro Ives Ganda Filho, o doutor Vladimir Sérgio Reale, o doutor Tiago Rangel Soares e várias pessoas que aqui se achavam interessadas no assunto. O ministro Ives Ganda apontou a existência hoje no Brasil de um Estado laicista, que coloca o fator religioso como algo puramente individual e interior, sem expressão externa. No seu entender, o Supremo Tribunal expressa um preconceito contra argumentos de ordem religiosa, dando preferência a argumentos científicos. Ainda segundo o ministro, o ativismo judicial é uma realidade hoje no Supremo e perpassa todo o poder jurídico em prejuízo da segurança jurídica. O Dr. Vladimir Sérgio Reale, por sua vez, apontou que a atual inelegibilidade da Confederação Sindical, entidade de classe do âmbito nacional, não inclui as entidades religiosas de âmbito nacional. Observou ainda que em vários dispositivos da Constituição de 88 reconhece e protege o exercício da religião. Finalmente, o Dr. Tiago Rangel registrou que apenas a União e os Estados estão representados atualmente no artigo 103 da Constituição. Os municípios não têm recurso ao controle concentrado, mesmo que sofram as consequências de medidas de caráter macroeconômico. Segundo ele, o uso do controle difuso leva a que o tema de interesse dos municípios demore 10 ou mais anos para que seja realmente atendido. É o relatório. Voto do relator. Cabe a essa comissão especial, nos termos do disposto do artigo 34, parágrafo 2º, combinado com o estabelecimento do artigo 202, parágrafo 2º, ambos do regimento interno da Câmara, o exame do mérito da proposição principal, bem como o exame de admissibilidade e mérito da emenda apresentada. A análise do mérito da PEC 99 e da emenda a ela oferecida envolve a discussão sobre dois elementos capitais do Estado de Direito, a saber, a supremacia da Constituição da República e a sua proteção por um sistema de controle de constitucionalidade. Sendo rígida, a Constituição Federal é a norma suprema do ordenamento jurídico brasileiro, constituindo o fundamento de validade de toda e qualquer norma jurídica. Como observa Zé Afonso da Silva, o princípio da supremacia da Constituição significa que essa se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que reconheça na proporção a ela distribuídos. A Constituição, enfim, a Lei Suprema do Estado, é nela que se encontra a própria estruturação da organização dos seus órgãos. É nela que se acham as normas fundamentais de Estado, e só nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas jurídicas. A supremacia dos valores e dos princípios fundamentais abraçados pela Constituição de 88 é assegurada por um sistema de controle de constitucionalidade jurisdicional e a posteriori, que se destina a garantir todas as situações jurídicas e todas as ações dos poderes públicos se conformam aos mandamentos constitucionais. Desde a proclamação da República, a Constituição brasileira prevê a submissão ao Supremo Tribunal Federal das questões relativas à violação dos dispositivos constitucionais.
O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, hoje um dos mais ricos e complexos do mundo, beneficiou-se significativos aperfeiçoamentos com a Constituição de 88, dentre as quais se destaca a ampliação do rol de legitimados para juizar perante o Supremo Tribunal Federal as ações diretas próprias de modo concentrado. Assim é que passou a ter acesso à Corte Suprema a todos novos elementos de autoridades e entidades, pondo fim ao antigo e evidentemente contestado monopólio do Procurador-Geral da República. Aliás, educou-se para o país as técnicas de controle de constitucionalidade das nações europeias, ficando o Brasil ao mesmo tempo com essa modalidade de ação direta, como também com outras técnicas judiciárias de controle da constitucionalidade, por meio da via indireta. Em particular, a atribuição de legitimidade do Conselho Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional e às confederações sindicais e entidades de âmbito nacional democratizou sensivelmente o acesso à jurisdição, criando um amplo canal para que as aspirações da sociedade civil fossem levadas à discussão e decididas na mais alta corte do país. Uma importante inovação, o Constituinte originário reconheceu o valor dessas organizações não estatais como veículo de expressão dos anseios do povo brasileiro para fazer face ao texto da Constituição. Entidades da sociedade civil podem agora participar diretamente dos processos de construção no sentido da Carta 88, que robustece a força normativa dos seus textos. A novidade trazida pela Constituição de 88 pode ser considerada um sucesso. A legitimação para procurações diretas foi abraçada com entusiasmo pelas novas entidades contempladas e a doutrina mostra que entre 88 e 2003, partidos políticos e entidades de classe ou confederações sindicais foram responsáveis por 20% e a 26%. Respectivamente, das ações diretas de inconstitucionalidades ajuizadas perante o Supremo Tribunal. Esse novo sistema teve ainda o condão de acentuar o caráter contra-majoritário do Supremo Tribunal, já que os partidos políticos de oposição, não podendo barrar as alterações realizadas pela maioria, passam a recorrer ao Tribunal para defender os seus direitos. Com efeito, em 88 e 89, 74% das ações diretas de constitucionalidade ajuizadas por partidos políticos tiveram como autor partidos de oposição. É nesse contexto que se situa a proposta de emenda à Constituição e a emenda que agora debatemos. Trata-se de fazer evoluir a abertura adotada pela Carta Magna, imprimindo-lhe novas cores. A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade são instrumentos constitucionais criados com a finalidade específica de defender o povo, o cidadão e as organizações sociais, visando levar à mais alta corte do país reivindicações justas de teses contrárias às leis consideradas injustas. Os protagonistas dessas providências estão indicados na Constituição Federal porque representam setores significativos da vida social. Assim sendo, mostra-se altamente recomendável que a estes proponentes da ação direta de constitucionalidade, da ação declaratória, acrescentem os representantes dos setores religiosos, das diversas religiões do país. Por quê? Não se pode ignorar a presença e a importância desses grupos dentro da sociedade brasileira. É justo que esses segmentos tenham também o direito de provocar a Suprema Corte para levar ali as suas reivindicações contrárias àquelas leis que conflitam com a Constituição Federal e podem trazer dificuldades ou mesmo prejuízos para as suas atividades, que são parte da sociedade. E ignorar a importância, a presença, a atuação e a influência dos movimentos religiosos é, na verdade, não levar em conta um dos elementos decisivos e primordiais para a vida do cidadão. A PEC 99 merece, portanto, ser aprovada. São dois os modelos de laicidade adotados pelos diversos Estados. O modelo de separação absoluta ou de vigilância, que é o modelo francês, no qual a separação entre Estado e religião é perseguida nos mínimos detalhes, sendo defesa até mesmo aos indivíduos portarem objetos identificadores de religião. B, o modelo de separação atenuada ou de sobriedade, ou o modelo americano, no qual se vê, por exemplo, o presidente eleito dos Estados Unidos prestando juramento perante a Bíblia. Os dois modelos de Estados laicos apontados acima diferem também do assim chamado Estado ateu, que repele toda forma de religiosidade. No início do século XX, os países que implantaram o comunismo tentaram banir, sem sucesso, a ideia de Deus de sua sociedade. Isso porque, na década de 90, após o colapso desse sistema, houve um recrudescimento da religiosidade daquelas sociedades, pois a noção de transcendência sempre esteve imbuída no inconsciente coletivo da humanidade. Por outro lado, embora os Estados laicos não adotem nenhuma religião como oficial, garantem aos indivíduos o direito de crença ou ter a sua consciência e sua fé. Fica claro que no Brasil é adotado o modelo americano e não o francês, não se constitui também num Estado ateu. No caso brasileiro, a noção de religiosidade está profundamente impregnada no ordenamento constitucional, como a invocação do nome de Deus no preâmbulo da Constituição. A tutela de liberdade da consciência e de crença, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, a garantia da prestação de assistência religiosa às entidades civis
e militares, na internação coletiva, a garantia que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa, e a inscrição do artigo 210, parágrafo 1º, que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Nesta oportunidade, julgamos de bom alvitre efetuar uma pequena alteração na proposição apresentada, substituindo o tema associações por entidades, cujo sentido é mais amplo. Entendemos que a modificação contribuirá para o aperfeiçoamento do texto. No que toca à modificação proposta pela emenda número 1 do nobre deputado João Campos, julgamos igualmente importante atribuir legitimidade à entidade nacional representativa dos municípios para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade e as declaratórias. A relevância dos municípios para a Federação Brasileira é evidente e incontestável, como destaca o autor. Atualmente, o Brasil possui 5.500 municípios em todo o seu território, sendo que alguns deles com população ou áreas maiores do que a de vários países do mundo, como no caso do município de Altamira, no Pará, que ocupa uma área quase 2 vezes maior do que Portugal, ou o município de São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes. Afigura-se altamente recomendável que essas unidades sejam dotadas de um meio de acesso à jurisdição constitucional, concentrada como instrumento célere e eficaz para a resolução dos seus conflitos. Assim sendo, nada mais justo e necessário é aprovar essa emenda, pois o município constitui, de fato, a célula básica da vida do país. É no município onde o cidadão reside, é nele que se desenvolvem as atividades econômicas, que, junto com os entes da federação, vão construir a riqueza que possibilita o desenvolvimento e o crescimento do país. É perfeitamente digno de aplauso a presente emenda, pois não é só possível que as medidas constitucionais contidas na DI e na ADC não permitam que as entidades municipais representativas do nosso povo tenham acesso ao Supremo Tribunal Federal. São diversas matérias legislativas inconstitucionais, oriundas da União e dos Estados, que trazem repercussões danosas para o desenvolvimento dos municípios. Sabemos hoje que a burocracia criada através da Carta Magna permite ao Poder Executivo baixar normas que venham atingir a autonomia municipal e até mesmo impedir os órgãos administrativos do município em realizar suas atividades. Excluir os municípios das possibilidades constitucionais que a PEC acima indica é criar obstáculos e, sobretudo, anular as exigências básicas para a vida do povo brasileiro que vive dentro das cidades, o que necessita, através desses órgãos, alcançar o seu bem-estar. Finalmente, cumpre adequar a redação da emenda da proposta para que ela reflita as modificações efetuadas no seio dessa comissão. Para tanto, consolidamos todas as alterações no substitutivo que ora apresentamos. Por todo o exposto, manifestamos-nos pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 99 e também pela admissibilidade e aprovação da emenda número 1 do deputado João Campos, tudo na forma do substitutivo anexo. Era esse, senhor presidente, o nosso voto, o nosso relatório, e aqui juntamos o substitutivo, que diz o seguinte: o artigo 1º, o artigo 103 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido os seguintes incisos, 10 e 11, artigo 103. 1, 2, 3, tá? 10. Entidades religiosas de âmbito nacional. 11. Entidade nacional representativa dos municípios. 2. Fica revogada as discussões em contrário. Assinado, relator Bonifácio Andrade. Era, senhor presidente, as nossas considerações perante Vossa Excelência e perante os ilustres membros desta comissão. Em discussão, parecer do relator, não havendo nenhum deputado inscrito para falar contrário, eu passo